fala no quesito matéria, material. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nos deu então esse corpo para que a nossa alma e o nosso espírito pudessem habitar. E um dia o Senhor vai estar nos resgatando. E esse corpo que é material, se formos arrebatados, irmãos, ele será transformado. Ele não vai ficar nessa terra. Esse corpo será transformado em um corpo espiritual, para que estejamos um dia diante do Senhor dizendo: aleluia, amém, aleluia, santo, santo, santo é o teu nome. O nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, que tenhamos este anseio em nosso coração. Essa carne vai morrer, se um dia morrermos, né? Se a igreja não for arrebatada antes, mas tudo vai passar. Agora o que permanece, irmãos? A palavra de Deus é eterna, as promessas dele são de eternidade em eternidade, o amor dele é incondicional, e isso tem nos alcançado, tem sido manifesto a todos. Agora aquele que aceita, aquele que quer essa experiência com Deus, esse vai viver aqui nesta terra, mesmo nesse corpo carnal, coisas maravilhosas, grandiosas. 2 testemunhos que eu vi, irmãos, recentemente. Como eu falei para vocês aqui, falei do Bozo, né? O famoso palhaço lá da TV brasileira. E ele deu o testemunho, ele era pastor, se converteu, passou mesmo situações, né? Da fama à lama. Então, o homem que realmente foi mesmo ao fundo do poço. E lá, naquele fundo do poço, Deus resgatou ele. Ele teve uma experiência com Deus. E Deus colocou ele como pastor da palavra dele, ministro da palavra dele. Irmãos, eu não posso falar que é coincidências da vida. São coisas mesmo de Deus, são providências da vida. Eu vi o testemunho desse homem semana passada. Fez parte da minha infância. Eu vi muitos programas desse tal de Bozo. Quando foi ontem, ele faleceu. Lá em Santa Catarina. Teve um infarto, com 70 e poucos anos, faleceu também. Então, são coisas assim, Deus, eu nunca tinha ouvido o testemunho desse homem. Eu ouvi numa semana, na outra semana o homem morre. E essa semana, irmãos, eu vi um outro testemunho, parece que não, esse pastor não morreu não. Ele falando de uma experiência que ele buscava de Deus. Uma experiência onde ele separou um tempo de consagração. Porque ele queria, ele falou para Deus: Deus, eu quero conhecer o céu, eu quero conhecer o inferno. Se Deus me permitir que eu veja, né, o inferno, eu nunca mais vou desviar dos meus caminhos. Então essa foi uma oração sincera desse homem, que já era um pregador da palavra de Deus. E ele entrou em um propósito de jejum, de oração incessante, de busca ao Senhor. Coisa que, se a gente for falar assim, a gente, olha, eu também queria poder fazer isso. E ele, num certo momento, irmãos, ele teve uma experiência real com o Senhor. Apareceu para ele um ser angelical, e esse ser tocou nele e puxou. Quando puxou, ele contando, né, que o corpo ficou e a alma saiu. E ele foi numa dimensão onde ele entendeu que Deus estava permitindo ele ver aquelas coisas. Irmãos, nós vemos a palavra de Deus, Apocalipse fala muito sobre isso, aonde o apóstolo João teve essa experiência sobrenatural. E aquele ser disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Escreve essas coisas no livro, para que aquele que vê, né, aqueles que têm ouvidos, ouçam e entendam o que Deus tem preparado para o futuro. Irmãos, nós estamos vivendo, sim, nos últimos tempos. E nós devemos buscar algo diferente de Deus. Não é mais tempo da gente ficar titubeando, não é mais tempo da gente ficar encostado. Deus tem nos chamado: levanta-te, faça algo. E aqui, irmãos, nós vamos estudar agora o capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios. E algo que nós vamos ter que entrar
para nós, irmãos. Aqui nós temos a carta sendo escrita, estamos fazendo esse estudo. Mas tenha para você que essa carta também é para você e para mim. Tem falado para mim muito, irmãos. Tem falado muito com a minha vida. Tem mexido algumas estruturas aos quais eu tive que fazer um propósito do Senhor. Eu tive que mudar algumas coisas mais radicais. E o Senhor falou: faça, porque é necessário, porque virão dias mais difíceis. Irmãos, entenda isso. Nós vamos falar hoje sobre disciplina, correção, exortação. Algo que é necessário para que nós saiamos deste mundo. Não é sair deste mundo, né? Não. Para que entendamos que neste mundo somos separados, somos santos. A palavra separado, irmãos, quer dizer santo. Você e eu somos chamados para sermos santos, para que haja santidade, para que haja compromisso na casa de Deus. Também é necessário correção, disciplina. E é isso que nós vamos falar hoje. Amém? Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 5, dos versos 1 a 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 1 a 13. Não trouxe meu óculos hoje. Vou acompanhar no telão, que é mais fácil para mim. Vocês me ajudam aí? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for importuno, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com este tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Senhor Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor já tem falado conosco nesta noite. O Senhor já tem falado conosco, Pai, no decorrer deste estudo, Senhor, onde a Tua palavra, que é viva e eficaz, vem, Senhor, agora, neste momento, nos chamar a atenção, Senhor, neste episódio que ocorreu lá no passado. Mas sabemos, ó Deus, que muitas coisas, ó Pai, que ocorreram no passado, acontecem nos dias de hoje. Por isso, Senhor, que o Senhor tenha liberdade em exortar, ó Pai, a Tua igreja, em admoestar, ó Deus, a Tua igreja, em nos dar, ó Pai, condições de que
venhamos a amadurecer em Ti. Assim oramos, ó Deus, tementes, ó Pai, a Ti e por tudo que Tu és e por tudo que Tens feito em nós. Obrigado, ó Pai. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa palavra, a gente começa a engolir meio seco, né? Olha aqui, nós temos um exemplo, então, de uma exortação mais severa. Nós temos aqui uma exortação mais veemente de um homem chamado por Deus, um homem que teve experiência real com o nosso Senhor Jesus, ao qual foi chamado, e meio até mesmo as perseguições e as aflições que ele passou, serviram de combustível para que ele viesse a estar crescendo mais no Senhor, para que ele viesse a entender o propósito de Deus para com toda a humanidade. Irmãos, se nós temos então um entendimento básico de que nós somos pecadores, quem é pecador aí? Irmãos, a gente tem que estar entendendo que o pecado em nós só pode entender o seguinte: o pecado é como se fosse um tropeço. O cristão, ele tem que entender: eu sou santo. Como a gente já disse aqui, santo é aquele que é separado. Eu sou um santo, ou seja, separado por Deus, que vive aqui neste mundo e que estou vencendo o pecado, vencendo as tentações, vencendo as sugestões de Satanás contra a minha vida. A igreja aqui, igreja de Corinto, que qual Paulo esteve lá, fundou essa igreja. Essa igreja foi formada, né, tanto dos judeus como dos gregos, como do povo, né, que estava ali na época. E esse povo tinha a influência da cultura grega, a influência de situações onde a promiscuidade, onde a devassidão, onde pecados, e ali pecados sexuais, eram muito fortes. Um povo que se converteu, mas um povo que ainda estava na prática do pecado. Essa carta não foi escrita para os não crentes. Essa carta foi escrita para a igreja de Corinto. E dentro da igreja de Corinto havia situações onde nem mesmo, vamos falar aqui de padrões morais, onde a sociedade que não conhece a Deus, também existem valores, padrões morais, as quais também é natural que a gente esteja zelando. E aqui dentro da igreja acontecendo pecado que nem mesmo entre os não crentes estava ocorrendo. E aqui Paulo então veio nesse trecho dessa carta fazer uma exortação mais forte. Irmãos, eu quero fazer aqui uma pequena lembrança, né, do que o capítulo 4 falou. O pastor Tiago esteve ministrando. Como a gente entende que esse trecho fala de disciplina, repreensão, correção, eu também quero usar uma palavra aqui, que essa palavra é mais oportuna, que diz respeito ao amor de Deus para com o seu povo, que é a palavra admoestação. A palavra admoestação tem o sentido de, em primeiro momento, fazer a correção, ou seja, exortar, repreender, mas também logo em seguida, também tem a função de fazer um encorajamento. Então, a admoestação é a correção seguido de encorajamento. Isso se chama admoestação. Outros nomes, né, se a gente falar aqui disciplina, repreensão, essas, né, palavras têm um fim só. Agora a admoestação é como se fosse uma palavra composta, né, onde tem dois sentidos na mesma palavra. Então eu quero usar esse termo admoestação. E no capítulo 4, no verso 14, vamos voltar lá? Isabelle, você me ajuda hoje. Hoje a gente vai correr bastante na palavra. Quem ama a palavra de Deus, irmãos? Eu amo. E a palavra de Deus, como eu já falei várias vezes aqui, ela se completa. Ela não se contradiz.
E como um estudioso falou, ela tem congruências. Então você lê um trecho e você tem a mesma coisa explicada em outro lugar da Bíblia. No Antigo e no Novo, no Novo e no Antigo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas congruências aqui, tá bem? Então, 1 Coríntios 4,14: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como os filhos meus amados. Irmãos, aqui nós temos uma carta escrita a este povo, só que esse povo, irmãos, estava sendo amado. Paulo sendo usado por Deus para fazer a prática do amor. Quem ama, corrige, não é isso? Então quem ama, irmãos, ele vai estar lutando para que aquele amado cresça, aquele amado amadureça. E aqui Paulo está falando como a meus filhos amados. Então, imagine o amor de Deus passando para Paulo, Paulo passando este amor para com seus discípulos, porque eram discípulos, porque eram a igreja ao qual Deus deu a ele essa incumbência de estar fundando essa igreja, de estar pastoreando essas ovelhas que são do Supremo Pastor. E aí Jesus Cristo é o nosso Supremo Pastor. Ele apenas foi delegado para estar cuidando das ovelhas do grande aprisco. Então não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como meus filhos amados. E o verso 16, 14 e 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Quem quer ser imitador de Paulo aqui? Qual que é a frase que Paulo falava? Sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Agora você e eu, irmãos, nós temos essa mesma ousadia de falar a mesma frase? Mariane, você teria coragem de chegar a uma discípula tua e falar: sede minha imitadora? Sede minha imitadora. Irmãos, presta atenção aqui. Aqui Paulo está chamando a nossa atenção. Ele não quer nos envergonhar, ele quer nos fazer crescer. Se nós não conseguimos dizer esta frase ainda, então Deus tem que nos amar mais. Deus tem que desejar mais, despejar mais do seu amor para conosco, para que um dia, irmãos, consigamos dizer finalmente esta frase: pois quero servir a Deus ao tal ponto de que esta missão aqui me foi dada, fazer discípulo de todas as nações, é exatamente fazer discípulo, fazer com que aquele que está ao meu lado seja o meu imitador, que eu sou imitador de alguém, que foi de alguém, e que de alguém, e que de Cristo, Cristo Jesus, aquele que é o motivo de que nós possamos copiar, de que possamos imitar. E esse Cristo Jesus, você e eu, irmãos, fala assim: eu sou cristão. Você é cristão, irmãos? Somos chamados de cristãos, não somos? O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, você tem que refletir a imagem de Cristo. Você é como Cristo, né? O nosso espelho, nós estamos refletindo a sua imagem. E dentre as funções de refletir a imagem de Cristo, vai falar: sede meus imitadores. E essa demonstração, irmãos, é para que sejam mesmo. A igreja de Cristo deve imitar também, né, a Cristo Jesus, mas aqueles aos quais Deus estipulou para que sejam também ministros da sua palavra. Eu não estou falando aqui para que possamos, né, vocês me imitem como pregadores da palavra, não. Mas aquilo que eu tenho também, pastor Tiago, a liderança dessa igreja, temos que estar sendo exemplos para que os discípulos aos quais o Senhor nos colocou para estarmos pastoreando, nos imitem também no proceder, no zelar da palavra, no zelar da ordem de Deus, em poder fazer com que o reino de Deus seja
manifesto aqui nessa terra, seja pregado aqui nessa terra, em nome de Jesus. E aqui, voltando um pouquinho mais em 4:2, fala então a missão, né? Se serve o imitador, Paulo está falando como que ele trabalhava. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade, irmãos. E essa fidelidade até a morte. Paulo, no final de uma das cartas dele, eu estava lendo, agora não consigo lembrar onde foi, ele falando, né, que está chegando o final da carreira dele. E o final que esperava Paulo, irmãos, não era um final feliz. Pois a gente cansa de ver filmes, e cada filme tem lá, e viveram felizes para sempre. Todo filme, a maioria dos filmes acaba no final feliz, não é? Os filmes de Hollywood lá falam muito do final feliz. A história de Paulo não foi o final feliz. Paulo, o servo do Senhor, um homem temente a Deus, que fez a vontade de Deus aqui nessa terra, e que só fez o bem, vamos dizer assim, o final dele foi decapitado. E morreu sendo mais um mártir da era cristã. Mais um servo de Deus, onde não teve um fim ao qual nós, né, Senhor, será que eu quero isso para a minha vida? Irmãos, se for necessário, Jesus Cristo morreu falando de Deus aqui nessa terra, do amor de Deus. Paulo morreu sendo mártir também, e muitos outros irmãos. Se você não quer morrer pela causa de Cristo, você não é um imitador de Cristo. Isso é forte? Isso é forte. E a administração nos ensina isso, irmãos, de que é necessário coragem. Você e eu devemos ser corajosos neste mundo, porque o que nos espera, o que resta para nós, o que está aí no futuro próximo, irmãos, é perseguição. Perseguição até mesmo de morte. Amém? Então, Paulo, falando, né, aquilo que espera dos dispenseiros, ou seja, dos mordomos, daqueles que foram chamados para cumprir o propósito, para o patrão superior, o nosso Deus, é fidelidade. Seja fiel, irmãos. E o exercício, então, irmãos, dessas funções, aonde Paulo, sendo o servo de Deus, ele passou por essas lutas. E essas lutas eu quero aqui mencionar no verso 11 a 13 do capítulo 4, a gente fazer esse pano de fundo aqui e chegar nessa exortação que Paulo traz nesse capítulo 5. 1 Coríntios 4:11 diz: até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Até o 13. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. É este Paulo, irmãos. É este Paulo que chegou lá na igreja de Corinto, fundou a igreja de Corinto, falou do amor de Deus, e a perseguição continuava para ele. E foi continuada essa perseguição até a sua morte. E aí, irmãos, agora imagine uma pessoa que se dedica no seu trabalho, faz o serviço bem feito. Vamos aqui usar uma ilustração. Um lavador de carros. Uma pessoa que lava veículos. Então, o carro chegou sujo e a pessoa caprichou, né? Para esfregar, para lavar, para molhar e tudo. E isso, lavar carro, né? Eu, quando eu gosto de deixar bem brilhoso, não é só passar água, não. É molhar todo o carro, passar uma espuma, esfregar lá a esponja em tudo, até nas rodas, deixar ele brilhoso, né? Depois secar, deixar bonitinho. Então, o lavador de carro lavou o carro. Dali a pouco, a pessoa que pegou o carro
já primeira passeio que deu, fez questão de passar uma poça de lama, sujou tudo aquele carro de novo. A pessoa que lavou o carro fala: que coisa, não? Que abençoado, não? Ele fala assim: isso, o carro estava limpinho, que me deu tanto trabalho. E Deus abençoe esse rapaz, não? É assim, irmãos, que às vezes a gente age? Não é. Às vezes, como que fala? O temperamento nosso quer falar mais alto. E aí eu vou soltar os cachorros naquele indivíduo. Irmãos, aqui eu imagino Paulo passando por todas essas angústias, passou por aquela igreja, foi exemplo naquela igreja, saiu daquela igreja. Daí a pouco chega a carta para ele: olha, dentro daquela igreja está acontecendo um pecado tão grave que nem mesmo no mundo acontece aqueles pecados. Dentro dessa igreja a qual você fundou, foi considerado como lixo. Como lixo, irmãos. E a gente vê a obra de Cristo. A obra de Cristo sendo tratada dessa mesma forma. O que Jesus fez para cada um de nós, aquele sacrifício de morrer, de ser esbofeteado, de ser chicoteado, de ter as suas mãos pregadas. A pessoa se converte, depois a pessoa se desvia, considerado como bicho a obra de Deus. Irmãos, eu creio que cada um que serve a Deus com dedicação, quando vê alguém voltando as costas para Deus, vai sentir o mesmo sentimento. E Paulo aqui não veio com mansidão para tratar desse assunto. Ele veio de maneira veemente. É isso que a gente vai falar, em nome de Jesus. Então, irmãos, capítulo 4, versos 20 e 21. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E aí, 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aqui entra a disciplina. Como que nós esperamos a disciplina de Deus para conosco? A palavrinha admoestação, não é? Mas às vezes, irmãos, o nosso Deus vem para conosco com vara da disciplina. O nosso Deus tem autoridade para mandar os seus embaixadores para aquele que está em pecado a tratar com vara da disciplina. Quando a disciplina acontece, é porque todas as outras instâncias já foram usadas. Sabe o que é instância? Se a gente falar em termos judicial, então, primeira instância, segunda instância, há um julgamento. Naquele julgamento a pessoa tem o direito de estar contestando aquele julgamento. Lógico, com uma equipe de advogados ou advogado para contestar aquele julgamento. Olha, não foi feita a apresentação das provas suficientes, estou sendo caluniado, estou sendo injuriado. Então eu quero recorrer a uma outra instância. Então um outro tribunal vai estar julgando aquela causa. Aqui quando se fala em vara de disciplina, as jurisprudências ou as causas, que foram julgadas, e essas causas sendo julgadas chegaram a um ponto onde não há mais, chegou na última instância. Por isso é necessário correção com vara. Correção com vara. Capítulo 5, então, irmãos, faz essa disciplina. E quando nós falamos disciplina com vara, Provérbios 13, Provérbios 22, Provérbios 23 e Provérbios 29 falam a respeito da correção através da vara. E a vara, irmãos, é um castigo físico, que é uma forma de correção a fim de afastar uma criança da insensatez.
Ou seja, a vara é utilizada para a correção. Em último caso, ela é necessária, é dolorosa, mas é necessária para que aquela criança entenda que através da correção, através da vara, a correção através de um castigo físico e através da varada, serve então para livrar essa criança da insensatez. O que é insensatez? É tolice. É a pessoa que tem as instruções sendo dadas, as leis, diretrizes, os mandamentos, os princípios sendo ensinados, mas essa pessoa resolve não cumprir deliberadamente aquela orientação que foi dada. Aí então vem uma correção, e nessa correção é necessário mais energia, e essa energia é chamada então correção com vara. Irmãos, estamos falando aqui de uma analogia, estamos falando aqui de um comparativo, onde uma criança é corrigida com vara para aprender a fazer o certo, que já foi ensinado o que é o certo, ela não quis fazer. Assim, essa comparação é para a Igreja de Cristo, aonde a correção é necessária, dolorosa, mas necessária, para quando houve então uma instrução, e essa instrução não foi feita, não foi seguida, então é necessário a correção de maneira diferente, de maneira com energia maior. Estão entendendo, irmãos? Amém. Amém? Agora vamos ver então Provérbios 29:15. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão o que? Sabedoria. Mas a criança, entregue-se a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Vamos de novo à nossa analogia. Quando nós temos a vara e a disciplina, aqui são duas, irmãos, duas maneiras de correção: a vara e a disciplina. Elas servem para que a criança venha a obter sabedoria, porque foi dado instruções, foi dado orientações, e essa criança ainda está na insensatez, na tolice da sua infância. E é natural que isso aconteça. O ser humano tem essa tendência, porque o ser humano é carnal. O ser humano nasce no pecado. O ser humano tem a tendência de estar obedecendo os desejos da sua carne e vai fazer coisa errada. Agora Deus estabeleceu ordens. Deus estabeleceu princípios, e muito bem claros os seus princípios. Quando o homem desobedece, mesmo sendo instruído, Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai entrar com o seu amor para conosco, nos fazendo a correção, a disciplina. E nesse caso, disciplina através da vara. Para quê? Para que tenhamos então a sabedoria. Disciplina, irmãos, disciplina é um ato de amor, como já foi lido. E aqui, 1 Coríntios 5, no capítulo 1. Então agora finalmente a gente vai entrar aqui. Irmãos, eu trouxe isso porque o Senhor, quando nós mudamos o tema da divisão da igreja para agora correção da igreja, é algo delicado. E eu tenho muito temor em Deus em não estar aqui falando coisas de mim mesmo. E eu não quero falar. E assim, pastores estão nesse altar. Nós não queremos falar coisas de nós mesmos. Queremos estar sendo fiéis. Um despenseiro deve ser encontrado fiel. Queremos ser fiéis ao que a palavra quer nos ensinar. Então, por isso, irmãos, entenda, é o Senhor Deus falando primeiro comigo e também conosco, como igreja. Amém? Então, imoralidade. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é,
haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Há entre vós, chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. Quem levou essa informação, irmãos? Não foi diz quem disse, não. Não foi fofoca, não. Foi uma família de obreiros da casa de Deus, lá da igreja de Corinto, na casa de Cloe, uma serva de Deus, a sua família, com zelo pela obra e pela casa de Deus, vendo essas situações, levou essas informações a Paulo. Entenda, irmãos, hoje em dia, conversas que nascem dentro da igreja, conversas que nascem, às vezes até mesas, não chegam no pastor, não chegam a quem deveria ser chegado, ou a quem deveria chegar, para que haja então as condições necessárias para a solução do problema. Irmãos, e nós vemos isso muito acontecendo. Igrejas estão sendo destruídas, porque não há, aqui nós estamos mudando de tema, da divisão, a igreja estava dividida, e aqui a igreja estava unida em fazer coisa errada. Estava dividida antes para fazer outra coisa, mas agora unida para fazer coisa errada. Em não fazer com que esta informação chegasse, porque se chegou até lá, irmãos, a comunidade já estava sabendo. Imagine um assunto dentro de uma igreja, de um incesto, ou seja, aqui está se falando de um rapaz que teve relação sexual com a mulher do seu pai, a sua madrasta. Aqui é incesto. Esta prática, pecaminosa, terrível, abominável, era também, segundo o costume dos gentios, também reprovável. Segundo os costumes dos gentios, os pecadores, até os pecadores entendiam que aquela prática é ruim, aquela prática é detestável. Agora essa prática aconteceu dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é da igreja de Paulo, aqui não é a igreja de Paulo, entendam bem isso. Paulo foi um servo de Deus para estar fundando aquela igreja. E outros trabalhadores também trabalharam em prol desta igreja. E aconteceu isso, irmãos. Paulo não veio aqui com amor. A disciplina dele com amor. Ele veio já com a vara. Por que ele veio com a vara? Irmãos, quando nós falamos dessas impurezas, imoralidade e da punição ao qual Deus faz, e Deus faz mesmo, Deus é reto, juiz, e Ele tem autoridade para fazer isso. Eu quero que vocês abram lá em Judas, a epístola de Judas. Cadê? E agora? Onde está a epístola de Judas? Quem já leu a epístola de Judas? Judas, irmãos, era servo de Jesus, irmão de Tiago. Também não era o outro Judas, tá? O outro Judas era o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Às vezes a pessoa não lê a carta de Judas por achar que é o outro Iscariotes, né? Mas não, são outros, outra pessoa. Judas, no versículo 5. Judas 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. De quem que Judas estava falando, irmãos? Da nação de Israel, a qual saiu da escravidão do Egito, e dentro da peregrinação no deserto, começaram a murmurar, e essa murmuração teve como resultado o juízo de Deus. O juízo de Deus foi, Ele matou. Deus permitiu que toda aquela geração que saiu do Egito, até os 20 anos, morreram, pereceram no deserto, não conquistaram a promessa.
Então olha o perigo de um dos pecados, murmuração. E aqui Judas está alertando do poder de Deus, a punição, a disciplina de Deus em relação à humanidade, ao seu povo. Quero, pois, lembrar-vos, embora que já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Verso 6. E os anjos, e há anjos, olha aqui, irmãos, poder de Deus, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, embaixo das trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Deus, o amor de Deus é grande, mas o amor de Deus tem limite. O juízo de Deus, ele é severo. Ele deixou, ou permitiu, ou matou aqueles que saíram lá do Egito. Mas também, irmãos, até os anjos que se perverteram. Quem são esses anjos, irmãos? Satanás e uma terça parte de todos os anjos que se desviaram da glória de Deus. Já está reservado o dia do juízo para Satanás e seus demônios. Se para os anjos há julgamento severo, imagine para nós. E nós temos visto o poder de Deus, a disciplina de Deus sendo colocada em prática. Irmãos, eu não estou falando aqui para colocar medo em ninguém, mas saiba, Deus ama. Se Deus ama, Deus corrige. Então permita ser você corrigido, para que você possa adquirir sabedoria de Deus. Amém. O Senhor quer isso para você e para mim, em nome de Jesus. Então, continuando, irmãos. E a promessa que Judas, aqui a gente fala de uma coisa, né? De um julgamento de Deus, mas também Judas fala de uma promessa. Verso 20 e 21. Lembra que eu falei para vocês que eu estou fazendo agora uma congruência, estou fazendo umas concordâncias? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, existe uma promessa. Deus prometeu que um dia estaremos com Ele para toda a eternidade. Vida eterna é toda a eternidade. Mas existem se a gente for falar, né? Condições. Existem condições para que eu e você possamos alcançar a vida eterna. Para que eu e você viéssemos a estar alcançando a plenitude dos tempos, é necessário entender e cumprir aquilo que Deus tem falado. Então tem promessa, mas também tem as coisas que eu tenho que fazer. Entenda, você e eu, irmãos, aqui eu não posso fazer nada pela Clarinha. A Clarinha, os pais dela não podem fazer nada por ela. Um dia ela vai estar diante de Deus, e Deus vai passar como aquele filme na frente dela. E ali vai acontecer então esse julgamento. Assim como há anjos, assim como o principal de todos os anjos, assim a toda criatura haverá este dia. Irmãos, então vamos continuar aqui. Havia então esse pecado, e pecado, se a gente fosse falar, né, até mesmo crime, né, crime hediondo, né? Um crime hediondo é um crime mesmo passivo de punição severa. O verso 2, aqui que entra, irmãos, eu creio que a indignação de Paulo, aquele homem que sofreu, aquele homem que pereceu, aquele homem que foi considerado como lixo deste mundo, ele veio com essa autoridade aqui. Deus deu autoridade para João para sentenciar, a trazer esse julgamento. E aqui eu creio que ele encontrou então o motivo principal desta indignação. Verso 2 do capítulo 5 de 1 Coríntios. E contudo, andais vós
ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O que é ensoberbecido, irmãos? Cheio de soberba, cheio de orgulho. Um pecado acontecendo lá e ninguém, irmãos, ninguém foi capaz de falar: olha, esse aqui pecou, vamos tratar. Isso é horrível para a casa de Deus. Isso é horrível para o ministério de Jesus Cristo. Vamos tratar. Soberba, orgulho. Não, não é comigo. Então, deixa de se vir. O pastor vai dar um jeito de cuidar. E o pastor estava onde? Não estava com eles. Tinha outro, para estar junto com ele. Foi necessário chegar aquele assunto a ele. Chegou para ele, irmãos. E ele então ficou sabendo disso. Pior ainda, não lamentaram. Irmãos, imagine um pecado desse, tão terrível. Aí, aquela soberba foi tão grande, olha, é com ele, foi ele e a madrasta, não é comigo. Mas foi um membro da igreja, irmãos. Era da igreja. Aqui esse pecado não era de alguém fora, é de dentro da igreja. Alguns estudiosos falam que pode ser que essa madrasta dele, pode ser que não seja da igreja, mas ele era, esse jovem, ele era da igreja. Ele fazia parte daquele povo. Não houve lamento. O povo falou: mas e se fosse comigo? Se eu tivesse pecado, alguém me via, para cuidar de mim, para exortar, para estar tratando as minhas feridas. Mas não, ensoberbeceram e estiveram então não lamentando a quem tamanho ultraje cometeram. Então eu creio que está aqui o ponto-chave daquilo que Paulo estava então tratando desse assunto. A igreja não estava nem aí. Estava nem aí. Não é comigo? Estou nem aí. Esse dia eu vi um vídeo de um acidente de um caminhão que aconteceu. O caminhão bateu. Provavelmente o condutor devia ter morrido, porque a cabine do caminhão estava destroçada. E o caminhão, um caminhão de carga, de mercadorias. E aquela tragédia, as pessoas roubando a carga do caminhão. Foi necessário as outras pessoas virem, um policial, dizendo que o policial que estava sem farda, dizendo que ele era policial, com arma em punho, impedindo aquilo. As pessoas agindo daquela forma. É a maldade do ser humano. Irmãos, aqui nós estamos falando dos pecadores, estamos falando dentro da igreja. É pior ainda. Aquele que conhece os princípios, aquele que conhece as leis, aquele ao qual já foi evangelizado, aquele que obteve então uma experiência, voltou atrás, ignorou o sacrifício de Cristo, cometendo tamanho traje, e a igreja, vendo isso, não fez nada. Irmãos, isso acontece hoje nas igrejas. Isso acontece hoje, dentro do povo. Hoje, a igreja contemporânea está acontecendo isso. Oh Deus. Versos 3 a 5, irmãos. Oh Deus. Aqui então Paulo sentencia: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no Espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tamanha infâmia seja, em nome de Jesus, reunido vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus nosso Senhor, ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, aqui nós estamos vendo uma severa punição que deveria acontecer. E Paulo deu essa orientação: vocês têm que tratar disso. E aqui, quando se fala desse tipo de punição, que fala entregue a Satanás, aqui não é
literal, tá certo? Não é literal. Aqui também é figurado. O que significa essa expressão entregue a Satanás? Eu quero aqui resumir. Eu tenho muita coisa para falar desse termo, mas vou resumir para vocês. É estar sendo tirado da comunhão do corpo. Alguém que estava no louvor, ele não vai mais estar cantando no louvor. Aquele que estava em qualquer outro ministério da igreja, não vai fazer parte nenhuma desses acontecimentos da igreja, diz respeito às suas funções de membro da igreja. Ele vai ser excluído ou excomungado, como diz também o termo usado, vai ser excomungado da igreja. Excomungado não quer dizer expulso. Olha, sai daqui, você não é mais bem-vindo aqui. Não é isso, irmãos. Ele não vai estar fazendo parte das funções da igreja, de ser um membro. Os membros da igreja têm seus direitos e seus deveres. Entre os seus direitos, ele pode então assumir funções dentro da igreja, eclesiásticas, e pode também dar a sua opinião em determinadas reuniões. Então, o seu direito estará sendo tirado. Se quiser vir, vai vir. Detalhe, irmãos, essa condição de ser entregue a Satanás é estar sendo excluído, então, da comunhão do corpo, mas ele vai ser cuidado. Ele vai ser orientado. Vai ter alguém que vai mentorá-lo. Se essa pessoa aceitar, ele vai passar então por esse processo de disciplina e vai haver então pastor ou líder que vai acompanhá-lo. Você vai vir agora todos os dias nos cultos, você vai participar das reuniões sem voz ativa, para que você entenda esse processo de disciplina, para que você entenda o que você fez de errado, eu não vou falar outra palavra, e para que o Senhor te dê então misericórdia, para que um dia você possa estar sendo aceito de volta à comunhão do corpo. O processo de disciplina, irmãos, tem que ser desta forma. E eu quero então aqui usar isso e mencionar com vocês Mateus 18, 15. Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar, e aqui entre colchetes contra ti, né, ou também contra o corpo, vai arguí-lo entre ti e ele só. Deixa eu separar então por etapas esse versículo aqui. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo. Você vai então ter ele como um réu. Então você vai falar: olha, você errou. Você está em pecado. Aquilo que você fez está contra a palavra de Deus e os princípios aos quais você foi ensinado. Irmãos, aqui nós estamos falando de irmão. Aqui nós estamos falando de crente. Aqui nós estamos falando de um servo de Deus que conheceu a palavra e se converteu. Se ele pecar, nós temos o direito, como servo de Deus, de estarmos exortando esta pessoa. Você, no seu direito de servo de Deus, de membro da igreja, você pode primeiro, aquela pessoa que pecou, às vezes não precisa nem chegar para o pastor. Você, no seu exercício de direito de membro da igreja, você pode repreender. Você pode ter aquela pessoa como um arguido, né, ou um réu. Você está em pecado. E é necessário que você mude. E eu quero ajudar você nesse processo. Olha só que interessante. Você pecou, mas eu, na autoridade que Deus tem dado a nós como servos dele, eu quero ser participante desse processo de cura em sua vida. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Só que olha só o problema. A outra parte do versículo fala: entre ti e ele só. Sabe como que a igreja tem que ser tratada alguém hoje, irmãos? Com a segunda parte. Alguém pecou, você vai sozinho conversar com essa pessoa, vai dar problema. Hoje, nesse mundo deturpado, até mesmo na igreja, se a gente for falar com alguém sozinho a respeito de um pecado,
é possível que eu não consiga ganhar essa pessoa. Eu já tenho que ir com uma testemunha, irmãos. Olha só o problema disso. A autoridade de Deus na igreja primitiva podia acontecer isso, né? Olha, vamos tratar ele de você, para que não fique mais feio para você ainda, né? Vamos orar junto, vamos entrar numa campanha junto. Se arrependa do seu pecado, confesse ao Senhor, busque ter a conciliação de Deus, mas é entre eu e você e Deus, pronto. Vai ser mais tranquilo, né, esse processo. Mas às vezes as pessoas, irmãos, são tão mal intencionadas que você vai estar fazendo então a outra segunda parte. Se porém não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas, para que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Hoje em dia a palavra não tem mais valor. Hoje a palavra do ser humano não tem mais valor. Eu já presenciei, irmãos, pessoas testemunhando contra outras, e a uma fala para outra: você está mentindo. Isso que eu falei não é verdade. E agora? Fica a pessoa contra outra pessoa. Houve testemunha, não houve. Como você vai agir? Não tem como. Como que um juiz vai julgar a causa de alguém sem ter testemunha, sem ter prova, sem ter os laudos e os autos que eles chamam? O juiz não julga a causa sem ter as testemunhas, sem ter por onde se basear. Porque ele não vai usar apenas uma pessoa contra outra para basear o seu julgamento. O juiz não vai fazer isso. Por isso que tem que ter o advogado, por isso que tem que ter o banco, né, de testemunhas, por isso que tem que ter o júri, tem que ter o júri, aquelas pessoas que vão auxiliar o juiz na sua deliberação da sentença. Irmãos, isso é terrível. Processo de disciplina não é fácil. É doloroso, mas é necessário. Irmãos, nosso tempo já está decorrido. E eu quero continuar, irmãos. Peço perdão aos irmãos, mas é um assunto delicado. Mas em nome de Jesus, nós não vamos aqui gastar ou vamos, né, falar tudo que tem que a gente entender ou esgotar esse assunto. Nós não vamos esgotar. Mas eu queria, de maneira bem didática, acompanhar com vocês esse texto. Amém, irmãos? Quem concorda? Irmãos, vocês concordam? Entenderam que Deus quer falar conosco nesses dias a respeito da sua palavra? Então nós vamos ficar por aqui hoje. E o verso 17, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir, também à igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, como pecadores, como aqueles que nunca conheceram ao Senhor. Afastar da comunhão. Esse é o processo de disciplina. Doloroso, sim, mas nosso Deus, Ele nos ama. E se quando alguém está disciplinando, e se alguém está exercendo o amor de Deus em sua vida, entenda e já na primeira instância, aceite isso. Porque essa instância aqui, a qual Paulo está mencionando, desse jovem, já foi na última instância. Vocês vão reunir e vocês vão expulsá-lo, vocês vão excomungá-lo, né, da comunhão, não é da igreja. Detalhe, irmãos, entendam que nós estamos estudando a palavra. Não estamos falando de expulsar de dentro do culto ou de dentro de uma reunião. Não. É expulsar ou excomungar da comunhão. A pessoa que está fora da comunhão, ela está entregue a Satanás. Satanás vai fazer dela o que quiser, porque ela quis assim. Ela não aceitou as outras instâncias, ela não aceitou as correções que foram feitas. E foi necessário então essa situação. Amém, irmãos? Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos entender aqui. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus tem tratado de nós. O nosso Deus quer fazer com que o seu corpo, a sua igreja, esteja sendo encontrada fiel.
E não apenas isso, irmãos. Fidelidade. E a palavra fala também do encontro que vai haver nos ares. Esse encontro, a igreja de Deus, ela vai estar sendo ataviada para que naquele encontro do noivo, com a sua noiva, encontre alguém preparado, a sua igreja ataviada, adornada, pronta para as núpcias, pronta para estar na eternidade com Deus. A igreja não pode estar suja, a igreja não pode estar mal vestida, a igreja não pode estar mal falada, a igreja não pode estar dando mau testemunho, a igreja não pode estar sendo motivo de conversa ou de fofoca. A igreja é santa, a igreja tem que estar sendo preparada. Irmãos, esta igreja está sendo preparada, esta igreja está sendo cuidada, esta igreja vai crescer, esta igreja não vai crescer em números, vai crescer em santidade diante desse Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus já está fazendo e o nosso Deus vai continuar fazendo. O nosso Deus é um Deus zeloso com o seu povo e Ele vai cumprir o propósito pelo qual Ele tem para com o seu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Santo é o Senhor, o Deus digno, o Deus fiel, o Senhor que conhece o nosso coração. E assim, Pai, nós aceitamos, ó Deus, o Teu cuidado para conosco, Senhor, pois nós Te amamos, ó Pai. Ah, Deus, esses assuntos aqui tratados, ó Pai, muitos aqui, Senhor, oh Pai, não precisariam estar ouvindo, ó Pai, mas se estão aqui, Senhor, é porque o Senhor quer nos usar como agentes que possam ser ferramentas para cuidar dos outros, pois assim é, Pai, uma igreja unida, uma igreja, Pai, que anda em comunidade, em comunhão, aonde nós, ó Pai, somos estes que somos suportes para aqueles que estão fracos, estes também, Pai amado, que o Senhor nos usa para alimentar aqueles que estão débeis, ó Deus, na fé. O Senhor nos dá, Pai, em nome de Jesus, a autoridade, a experiência, para que possamos dizer: sede meus discípulos. E assim, Senhor, estaremos fazendo discípulos para Ti, Senhor. Homens e mulheres que sejam frutíferos, ó Pai. Homens e mulheres que sejam tratados e que sejam como esta árvore que dê bons frutos. Assim, Senhor, é a Tua igreja. E assim, Senhor, nós profetizamos, ó Pai, essas dádivas do Senhor. E assim, Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Marli. Amém, irmãos. Podem sentar um minutinho. Outro dia de ensino é muito bom, né? E a gente vê que muitos problemas que nós enfrentamos hoje já acontecia lá na igreja de Corinto.